Deus, Pai de amor, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui gratos por esse momento de louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Pedimos que nos dê sabedoria para entender a tua palavra, dando sabedoria ao pastor Josiel, Pai, para que ele possa repassar o que o Senhor tem a nos falar, Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Opa, assim, viu? Almoçaram mesmo, né? A gente já comeu, já, né? Então, alguns tiraram um cochilo. Agora nós vamos ter mais um tempo aqui de reflexão na palavra de Deus. Então vamos dar continuidade. A partir daquilo que a gente já estabeleceu nessa manhã, quando nós conversamos aí sobre o chão, né? Onde a gente constrói, sobre o alicerce que se constrói a mordomia cristã, que é sobre a verdade de um Deus que é dono de tudo, de um propósito que Ele nos deu, que é de cuidar do que Ele nos deu, desenvolver o que Ele tem nos dado, tudo isso para a sua glória, e entender também que temos um aliado indesejado, que é o pecado, que então ele que estraga toda a nossa mordomia diante de Deus. Mas a gente viu também que Cristo é o redentor da nossa mordomia, cara. E aí, nisso reside toda a nossa esperança, né? Nisso reside a nossa esperança de que nós podemos sim, em Cristo Jesus, mesmo pecadores, é possível agradar a Deus, fazer as coisas do jeito de Deus, a partir de Cristo. Então, mordomia cristã, ela vai envolver, como a gente falou já, ela não envolve só questão de finanças, claro, é o abrangência inteira da nossa vida, né? Como nossa reflexão aqui é sobre nossa vida financeira, sobre o dinheiro que é o meio para que a gente possa se sustentar. Então, vamos começar nessa tarde aqui falando um pouco sobre trabalho, né? Vamos falar sobre trabalho. A perspectiva de Deus, talvez da perspectiva humana ou perspectiva caída, digamos assim, o pecado, o trabalho, melhor dizendo, é muito visto como uma coisa muito negativa, né? Então eu me lembro que eu sou da roça, tá, pessoal? Eu moro na cidade, mas eu sou um cara da roça. Então eu lembro demais quando a gente tava lá no meio do mato, no meio do sol, capinando, mas os caras lá, os feijão. Aí os caras diziam assim, né? Macho, quando eu chegar no céu, né? Cheio de confiança, né? Chegar no céu, macho, eu quero procurar esse Adão, ó, macho. Dá umas peias nele aí, que é por causa dele que nós estamos trabalhando, ó. E o moleque, né? Eu ficava vendo, eu ficava pensando, ei, macho, que é esse Adão aí, mano? No sol deixa aqui cheio de carrapicho na roupa, meu irmão. No meio das pedras, capinando, né? Mas da perspectiva de Deus, nós vamos entender que não, cara. Esse pensamento, eu espero que nós já temos aprendido pelas Escrituras o suficiente que o trabalho ele não é um castigo, né? Deus, não quis me obedecer, não, pois pega o trabalho, né? Nós vamos ver pelas Escrituras que o trabalho tem uma perspectiva diferente. Então, como é que nós podemos abordar o assunto trabalho dentro da mordomia cristã? Primeira coisa, nós vamos olhar mais uma vez para Deus, certo? Nós vamos olhar mais uma vez para Deus. Saber o que Deus nos diz sobre trabalho. Saber se esse Deus que nos manda trabalhar é um Deus que trabalha, né? Saber sobre isso. Em seguida, nós vamos ver, então, como é que deve ser o nosso trabalho. Não como nós gostaríamos que fosse, talvez, ou não como o mundo diz que deve ser, mas como é o trabalho de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva de alguém que teve sua mente, seu coração mudado por Jesus. E por fim nós vamos ver também como é que nós podemos encontrar na pessoa de Cristo a redenção de um trabalho que glorifique a Deus e que cumpra três propósitos, né, básicos que a gente vai comentar um pouco aqui mais na frente. Glorificar a Deus, nos servir e também servir as pessoas. Então, meus irmãos, nós estamos
pensando sobre a mordomia do trabalho, o que significa então exercer o nosso trabalho, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, um Deus que cria o trabalho e o Deus que nos manda trabalhar é um Deus que trabalha. Então nós já partimos desse princípio. Para isso, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, acompanhasse com a gente aqui. Abra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. A palavra de Deus narra no capítulo 1 de Gênesis os pormenores ali da criação de Deus. Capítulo 2 também vai trazer mais alguns detalhes sobre a criação de Deus. E no capítulo 2 de Gênesis, nesse versículo 2, nós encontramos escrito, no 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, versículo 3 também, né? Então, Deus o abençoou o sétimo... Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Volte para o versículo 2, por favor. Pronto. A gente já enxerga nesse versículo a Bíblia nos mostrando um Deus que encara a sua obra ali não como algo, tipo assim, não tinha nada para fazer, eu vou criar um mundo, né? Não tinha nada, eu estou no tédio, né? Vou criar aqui um mundo, não. Para Deus, a criação foi um trabalho. Foi algo que tem um propósito. Então guarda isso, nós precisamos entender trabalho a partir da perspectiva de Deus. Se nós queremos aprender trabalho ao modo de Deus e pensar numa mordomia do trabalho, nós temos que começar pensando num Deus que trabalha, macho. Olha aí, um Deus que trabalha, né? Nós gostamos muito de cantar, né? Deus que trabalha para o bem daquele que nele confia, né? Tem uma música que fala isso, né? A grande verdade é que sim, meus irmãos, o trabalho começa em Deus. E nós, às vezes, podemos pensar que o trabalho começou no homem quando errou, mas não. O trabalho, ele existe, ele faz parte do Deus que criou todas as coisas e com isso também cria o trabalho. Então a gente já começa a montar as coisas a partir daí. O trabalho começa com Deus, ele é o primeiro trabalhador da história bíblica. Você já pensou num negócio desse? Deus é o primeiro trabalhador da história, da narrativa bíblica. Ele fez a sua obra e conforme a gente viu aqui no versículo 3, ele descansa do seu trabalho. Não porque ele tenha cansado, mas ele estabelece também para nós um princípio muito interessante aqui. É que o trabalho, ele é parte de nós, mas ele não é o todo de nós. Isso é muito legal a gente pensar. Um Deus que trabalha e um Deus que descansa, não porque estava cansado, mas também porque ele quer ensinar para nós que o trabalho sim, faz parte de Deus, mas o trabalho também não pode fazer parte completamente de nós. Então, a gente cai muito em dois extremos, né? Ou não trabalhar, ou trabalhar para se acabar, né? Geralmente, a gente cai nesses dois extremos. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Mostra um Deus que trabalha, Deus que trabalhou e que mostra que o trabalho deve fazer parte de nós, mas não deve fazer parte completamente de nós no sentido de nos minar a vida por inteiro. Estabelecido esse princípio, meus irmãos, eu queria destacar junto com vocês aqui, a partir disso, desse Deus que inicia seu trabalho nele, eu queria que a gente pensasse. E eu queria destacar 3 dimensões do trabalho. E eu acho que isso aqui, se você... Mas eu não vou lembrar mais de nada que tu vai falar. E eu vou olhar para ti agora e eu vou ficar lembrando do Márcio, né? Só abrindo parênteses, né? Ele falou, rapaz, esse teu negócio de falar macho direto, isso é de Fortaleza. Eu, macho, eu nunca tinha me ligado nisso, olha. Olha, irmãos, aí agora pronto, eu fiquei com isso na cabeça, né? Agora, toda vez que eu falar macho, eu vou ficar me lembrando. Mas eu queria destacar 3 dimensões do trabalho. Então, se você esquecer de tudo, anota isso, cara. Anota isso, que isso vai dar um norte, não só para a nossa mente, mas também para o nosso coração. Eu queria que a gente lesse mais uma vez lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, versículo 24. Eu queria destacar 3 dimensões que nós podemos pensar sobre o trabalho. Já vimos que o trabalho começa com Deus, não começa com o homem. Não começa com a necessidade do homem, né? Mas começa com um propósito de Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando para aqueles irmãos, para aquela igreja, ele diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor, não para os homens. Difícil, né? A gente olhar para isso, a gente vê um direcionamento claro, mas não é muito fácil na vida da gente, a gente lidar com o trabalho desta maneira. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Primeira dimensão do trabalho, meus irmãos. O nosso trabalho é, antes de qualquer coisa, um trabalho para Deus. Já pensou nisso? Antes de qualquer coisa, o nosso trabalho é um trabalho para Deus. E talvez a gente saiba disso. E talvez você já tenha, talvez você tenha lido livros aí que falem sobre isso. O que talvez ainda não tenha acontecido na nossa vida é essa verdade transformar o nosso coração. Ao ponto da gente, sempre que a gente pensar em trabalho, a gente não pensar ao contrário. Mas eu preciso de um trabalho, mas porque eu estou precisando, assim, eu quero dinheiro, né? E claro, o nosso meio de nós conseguir dinheiro, melhor, é o trabalho. Mas primordialmente a Bíblia mostra para nós, se nós estamos querendo encontrar como um caminho para uma mordomia cristã no trabalho, é entender, que o nosso trabalho, ele tem 3 dimensões, basicamente. A primeira delas é que o nosso trabalho sempre é para Deus. Paulo fala que, estava falando ali para os servos com relação ao trabalho, a maneira deles servirem os seus senhores, era entender que o trabalho que eles estavam fazendo era acima de tudo. Eles tinham que entender que isso é para Deus. O que você faz é, acima de tudo, para Deus. Começa aí. Eu sou apenas trabalhador da roça, né? Sei lá. E é um trabalho necessário demais, né, para a nossa sociedade. O seu trabalho, antes de qualquer coisa, é um trabalho para Deus. É um trabalho feito diante de Deus. É como algumas pessoas costumam dizer, o corandel, né? O trabalho tem a primeira dimensão voltada para Deus. Quando eu trabalho, eu não apenas estou, macho, preciso de dinheiro, mas estou cheio de dívida, macho. Oh, meu Deus do céu. Oh, vida sofrida, né? Mas nosso coração precisa se alinhar com o Senhor e de enxergar no trabalho que, Deus, muito obrigado por poder fazer parte de algo que o Senhor criou. Essa é a nossa primeira dimensão. Mas qual é a segunda dimensão? Quando a gente olha para um texto, também Salmo 128, versículo 2, e tem muitos outros textos, mas eu queria destacar este, que eu gosto muito desse texto, e eu acho que ele resume aquilo que a gente precisa entender com clareza. Quando ele está falando ali, diz que você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A primeira dimensão do trabalho é entender que o trabalho é para Deus. A primeira, né? É o trabalho para Deus. A segunda dimensão aqui, que a Bíblia ensina para nós, é que o trabalho é para nós também. Olha aí. O trabalho é primordialmente para Deus e o trabalho também é para nós, que é por meio do nosso trabalho que nós encontramos um sustento para nós. Então, trabalho, se sustentar, não é pecado, né? Querer se sustentar é uma consequência de um trabalho feito para Deus. E Deus nos dá a responsabilidade e também nos dá o privilégio, isso é muito legal. Nos dá a responsabilidade de trabalhar para que a criação dele o glorifique, a gente desenvolva a criação dele, e também através disso, mas a gente ainda come, olha. A gente ainda compra celular, né? Só não pode usar de modo indevido, né? A gente já viu, né? A gente ainda compra roupa, mano. A gente ainda compra guitarra, né? Mas desse jeito não, né? Pelo amor de Deus, né? Não faça isso não, tá, irmãos? Não imitem isso, né? Comprar guitarra aí em plena pandemia, né? Como eu fiz. Segunda dimensão, então, a primeira é o nosso trabalho é primeiramente para Deus. Segundo, o nosso trabalho é para o nosso sustento. E aí, em terceiro lugar, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fala uma coisa muito interessante. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Qual é a terceira dimensão para a gente pensar no trabalho? É que o nosso trabalho serve aos outros. Nosso trabalho é feito para Deus, nosso trabalho é feito para nós e o nosso trabalho serve às outras pessoas. Como é que é isso? Meu irmão, vou te falar um negócio. É muito difícil, às vezes, a gente
entender que o nosso trabalho, não importa o que você faça, meu irmão, está servindo as pessoas. Você parou para pensar nisso? Que se você é um professor, você não está só indo para uma sala de aula, entregando um monte de conteúdo e... Pessoal, que se vocês quiserem que você se vire, mas o seu trabalho é um meio de você glorificar Deus, porque o trabalho vem de Deus. O seu trabalho é um meio de você se sustentar, porque Deus deu esse meio para a gente obter o nosso sustento. Mas você já parou para pensar que você é um professor e o seu trabalho é um meio de servir pessoas que não têm o conhecimento que você tem? E você é o cara que tem esse conhecimento? Enquanto você está ensinando, você está servindo aquelas pessoas. Mas eu não sou um professor, céu. Eu sou um gari, por exemplo. Cara, é a mesma coisa. Você já parou para pensar que o seu trabalho é para Deus, o seu trabalho é para você tirar o seu sustento, e você já parou para pensar que o seu trabalho é importante demais, porque serve para as pessoas uma rua limpa. Olha que legal. E às vezes a gente tenta às vezes diminuir o valor do trabalho, o trabalho que nós exercemos, achando apenas que o trabalho que vai importar é só se eu estiver envolvido liturgicamente. Acho que o trabalho que Deus honra é só ser um ministro, né, da palavra, ser um pastor, e que o meu trabalho é menos importante porque eu não sou um pregador, porque eu não sou um missionário. Mas a Bíblia mostra que o trabalho, todo o nosso trabalho, tudo que você faz. A gente estava até comentando ali no almoço, né, o Yuri comentando, rapaz, eu não sei o que acontece, que eu quero me livrar desse negócio de design e o design não sai de mim. Quanto mais eu quero me livrar, mais aparece essa oportunidade para me trabalhar nessa área. E eu falei, mas Deus é mais sábio do que tu, né, cara? Será que tu não está querendo seguir tua cabeça e Deus está te mostrando que o que Ele te deu é muito bonito e muito belo o que tu faz e que está servindo tanta gente e as pessoas gostam do que tu faz, cara? Entendeu? E é bom, viu? Faça uma propaganda do cara aqui, né? O design é bom. O cara é bom. Irmão Cícero, eu lhe mostrei ali, né? Identidade visual lá da igreja. Pastor Cícero, né? Eu lhe mostrei. Foi o homem que fez, viu? Se você precisar aí, para fazer uma propaganda depois, né? Tu passa aí na brincadeira, comissão. Comissãozinha, né? Mas se precisar, meu, dou uma identidade visual aí, fala com o homem. Não tem um dom absurdo. Mas tu não só faz um trabalho bonito, cara. O teu trabalho bonito serve a gente. Mas meu trabalho é pequeno, né? Eu sou apenas capinador da roça. Meu irmão, seu trabalho é importante demais. Não importa, o seu trabalho nos serve. E quando a gente entende isso, macho, a gente faz melhor. Se a gente entender isso, a gente faz melhor. Eu lembro que quando eu trabalhei em Fortaleza, 2014, 2015, eu trabalhei numa pastelaria famosa lá. Leão do Sul. Vocês conhecem? Praça do Ferreira, né? Se você não for em Fortaleza, Praça do Ferreira, conhece, né? Pastelzão bom, cara. Trabalhamos lá. Meu irmão, era uma pilha de estresse aquele lugar. Um lugar fechado, sem janela, meu irmão. Quente. Tempo de Natal, que tipo assim, nós abria das 9 da manhã às 9 da noite. Direto, e as pernas ficavam tremendo de tanto cansaço, meu irmão. Era puxado, meu irmão. Quando dava uma certa hora da noite assim, mas ninguém falava mais com ninguém assim direito, não, mas era só na brutalidade, de tanto estresse, cansaço, meu irmão. Ei, joga isso aí, mano. Ei, mas sai do meio. Era desse jeito, irmãos. E eu lá, né? E eu cheguei até meio tímido, mas depois eu tava do mesmo jeito dos caras, mas, né? Mesmo jeito, cara. Bruto, né? Era loucura, tá, irmãos? Loucura, né? E depois, quando eu fui morar em Sobral, que eu fui trabalhar em outra empresa, e o evangelho já moldando meu coração, moldando minha mente, eu falei, cara, o meu trabalho é servir as pessoas bem, cara. Então eu vou ser tentado, viu? A dar uns gritos aí com os clientes, não vou? A gente é tentado, né, mano? Você tá lá carregando um malote de caixa e o cara lhe pergunta, você trabalha aqui, moço? Né? Né? Você não vai ficar, né? 3 horas da tarde, né? Mas eu comecei a pensar, cara, se o meu trabalho não é só um meio de eu ganhar dinheiro, o trabalho é um meio de eu glorificar a Deus, mas o trabalho é um meio de servir as pessoas com o que eu faço. Cara, o que você faz, não importa qual é a área que você faz, tá servindo as pessoas. Tá servindo as pessoas. O trabalho vem de Deus, trabalho é nos dado por Deus, e ele tem essas três dimensões para a nossa vida. Glorificar a Deus, nos sustentar e também servir aos outros. Exercemos a mordomia cristã do trabalho
sendo norteados por esses 3 princípios: glória de Deus, o meu sustento e o serviço ao próximo. Mas será que qualquer trabalho e qualquer maneira de trabalhar está dentro de uma mordomia cristã que agrada a Deus? O que vocês acham? Diga aí. Tá dentro. Enquanto eu bebo água. Tá não, já? Não tem isso. Quando eles ficam disponíveis de trabalho, também trabalho. Já que você está dizendo que tu é não, né? Porque que um bandido que faz um negócio errado e diz que é trabalho, né? Só bem essa minha. Como é, irmão? Eu trabalho dentro de ser banho. Trabalho dele é ser bandido. Isso aí dá trabalho, né? Pros outros, né? Ele não faz trabalho, né? A pergunta é se o trabalho é dado por Deus, será que vale todo o trabalho, né? Ou qual é, então, a maneira que nós lidamos com o trabalho? Que não é tão simples assim também. Como deve ser, então, o nosso trabalho? E aqui, vou falar de algumas coisinhas aqui. Em primeiro lugar, eu vou colocar 2 extremos aqui. Depois eu falo da parte do meio, né? No primeiro extremo, o nosso trabalho deve ser um trabalho sem preguiça. Olha aí. Trabalho sem preguiça. Rapaz, é triste, mas lá na onde eu morava... Senão você não levanta, você teria que... Como é? Não entendi. Rapaz, Rapaz, na segunda-feira, né, macho? Eita, macho, né? Na segunda-feira. Mas tem umas coisas interessantes que a gente pode pensar, irmãos, de forma bem prática sobre preguiça, sabia? A primeira delas é a indisposição mesmo de não trabalhar. Entendeu? A primeira delas. É triste, mas... quando eu era moleque, a gente tinha uma família que tinha um paradigma da preguiça. Você acredita nisso? Então, toda vez que alguém tava com o corpo mole no trabalho, ei, aí dizia o nome do cara lá, né? Tu é da família do cara lá? Pensou num negócio triste desse, uma família ser conhecida, ser um paradigma de preguiça, mano. Mas não era só uma não, tinha 2 famílias. Estado. Tem um estado, mas não, fica por aqui. Não, chega, para aí. A família, cara, toda vez que o cara tava no trabalho, nós tava lá, seja lá plantando batata lá, arrancando batata, capinando cenoura, sei lá, fazendo o que. Aí tinha lá um cara que tava lá, bora, macho, tu parece que é da família, né? Diz a família do cara, né? E porque de fato esse cara, mas tu não viu o cara fazendo nada, mano. Era na estrada, descendo e subindo de bicicleta, né? E era isso. E o outro lá era o dia todinho no rio pescando, mas não tinha nem peixe, mano. Pior era isso. Que eu podia dizer assim, não, mas o cara trabalha, é um pescador, o cara tá sustentando, mas nem peixe tinha, mas era só passatempo mesmo, né? Então, a primeira coisa é a gente entender que o trabalho, uma das grandes coisas que a Bíblia apresenta para nós, é que a preguiça, ela atrapalha o nosso trabalho. Mas ela não só nos impede de fazer o trabalho, ela também mesmo faz ela contamina até o trabalho que a gente faz. Sabe o que é um trabalho preguiçoso? É fazer de qualquer jeito. Entende? É o fazer de qualquer jeito também é um trabalho preguiçoso. Provérbios, capítulo 10, versículo 4, vai mostrar para nós que o caminho da preguiça, ele é horrível porque ela empobrece, meu irmão. As preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E aí, cara? E Deus ele não quer que a gente passe fome, né? Deus não quer que a gente empobreça. A preguiça pode nos levar para isso. Tanto no sentido de não vou não, quero não, né? Ficar aqui, bebendo água e deitado na rede se balançando. Quanto também no sentido de, macho, eu vou, macho, e deixa isso assim mesmo, né? Deixa de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, também é um trabalho preguiçoso. Mas o nosso trabalho não deve ser um trabalho com preguiça, porque empobrece. Mas Provérbios 19:15 também nos fala outra coisa. Eu já citei aqui, né? Provérbios 19:15. A preguiça leva ao sono profundo, macho. Aí, cara. Aí, Yuri. E o indolente passa fome. Empobrece, passa fome. E por último, tem mais 2, né? Deseja e nada consegue. Que loucura. Provérbios 15,
19, 21, bote o, tá aqui, 19, bote 21 e 26. Provérbios 21 e 25, desculpa. O desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Olha que loucura, né? Mas eu desejo, eu só não tenho coragem de fazer, né? Eu faço o plano, mas eu só não tenho coragem de botar enxada no ombro, né? Eu faço o plano, mas, macho, né? Tem até um provérbio que é muito legal, né? E que é o próximo aqui, né? O nosso trabalho deve ser um trabalho que foge da preguiça, porque a preguiça empobrece, faz passar fome. E porque a preguiça nos leva a desejar e nunca conseguir. Mas tem uma coisa doida aqui, que a preguiça também causa no exercício do nosso mordomia em trabalho. É dar desculpas para não trabalhar. Provérbios 26, 13. Eu gosto, eu acho até engraçado esse versículo, né? Olha o que o preguiçoso diz, né? Lá fora tem lá está um leão no caminho, um leão feroz, fugindo nas ruas, né? E como é que seria esse versículo nos nossos dias? Ei, macho, trabalhar, né, irmão? Ei, cara, é porque não é na minha área, cara. Não tem minha área. Entendeu? Ei, mas tu vai morrer de fome, macho. E tu não vai conseguir, vai capinar um lote se tu não achar nada na tua área, limpar uma caixa de água, sei lá, né? Torrar uma farinha, não sei como é que é a cultura aqui, né? No nosso dia de hoje, essas desculpas para o trabalho, elas também são muito presentes, de forma muito moderna. Não, eu quero ser influencer. Não, macho, bora ser influencer ali no Mundial, né? Mundial não, o supermercado aqui qual é o daqui? Nova Russas. 3 Irmãos, aí, Yuri? Cachoeirão. Bora ser influencer num cachoeirão, né? Ninguém quer. E muitas outras desculpas a gente pode dar de forma moderna, expressando essa preguiça, né? Nosso coração. Não, e isso aconteceu, né? Você que está em igreja aí há um bom tempo aí, você já deve ter passado na igreja de vocês. Pastor, eu vivo da obra, pastor. Eu sinto que Deus me chamou para viver da obra. Tem um cara na igreja que eu fazia parte, que ele apareceu lá com essa conversa, ó. Chegou, pastor, é o seguinte, pastor, eu vim aqui, Deus mostrou que eu tenho que viver da obra. Mas meu irmão tem 2 aqui que vivem da obra também. Tem 2 predeiros aqui, irmãos. Você está disposto também a viver da obra, dessa obra aí, né? Não, pastor, porque aí tem não sei o quê, entendeu, né? Cara, e muitas outras coisas entram nessas desculpas que nós podemos dar para o trabalho. Mas se nós olharmos para Deus e entendermos o porquê trabalhamos e o para que trabalhamos, nós encontramos aí o caminho. O trabalho tem a origem em Deus, ele veio entregue a nós por ele, é o meio pelo qual nos sustentamos e servimos aos outros. Exercemos a mordomia cristã do trabalho sendo norteado por esses 3 princípios: glória de Deus, o sustento e o serviço ao próximo. E o trabalho preguiçoso, ele causa isso. Isso é um extremo, mas qual é o outro extremo? Preguiça é um extremo. Qual vocês acham é o outro extremo? Opa! Olha aí. Trabalhar demais? E a gente já vê no princípio da criação, né, que Deus ele deixa um dia para mostrar que o trabalho não pode se tornar, não pode definir a nossa identidade, cara. Você não é a sua profissão, tá bom? Você não é o que você faz, cara. Você é o que Cristo te torna por meio da sua obra. Você não é o que você faz. O irmão Charles está dizendo que nós somos cristãos, precisamos ser honestos no nosso trabalho, para que a gente possa dar testemunho de Cristo. Então, a Bíblia ela vai discorrer para nós. Você percebe que é uma percepção de trabalho muito diferente do que o mundo nos apresenta e o nosso próprio coração. E a nossa própria visão, às vezes, pensa. Mas uma mordomia do trabalho, ela começa olhando para Deus, olhando para nós, qual é o nosso propósito no meio de tudo isso, e evitando essas mazelas, né, que corrompem a nossa mordomia do trabalho.
Mas talvez você diga assim, ei, macho, tu tá falando pra preguiçoso, mas eu não sou um cara preguiçoso. Tu tá falando aí de sair, macho, mas eu sou ralação, meu irmão. Acordo 5 e durmo 2 horas da manhã do outro dia, né? Trabalho, meu irmão. Talvez você pense assim. Mas também, meus irmãos, Deus é muito sábio, cara. Deus é muito sábio. Então, quando ele estabelece na criação ali que ele mesmo fez a sua obra e tirou, e um dia ele tira ali de descanso, ele está dizendo para nós que o trabalho pode acontecer da gente também cair no outro extremo, que é o desequilíbrio e trabalhar para se acabar. Quem aqui já ouviu, eu não sei, porque eu acho que aqui não tem uma franquia chamada Rei do Mate? Alguém já viu? Já ouviu? Opa, o Michel, né? Minha Michel. Já viu? Já foi no Rei do Mate? Não, né? Mas já conhece, né? Pessoal que assiste futebol, né? Não sei se vocês gostam aí. Sempre tá aparecendo nas publicidades, né? No estádio. Parece lá Rei do Mate. Rei do Mate é uma franquia. E eu trabalhei no Rei do Mate. Quantos empregos, né? Quantos empregos, né? O Julius, né? Mas eu fui pro Rio de Janeiro, passei alguns poucos anos lá. E eu trabalhei. Meu irmão, eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, cara. De carteira assinada. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. R$ 300. Isso era dinheiro demais, mano. Eu fiquei até com a consciência pesada, que eu falei assim, mas eu não trabalhei tanto para deixar tanto de dinheiro, né? Porque lá no Ceará, macho, era o meu dia lá, né? Era o R$ 3,50 era o dia, macho. E eu tô agora aqui, o cara me paga R$ 350, mano. Eu fiquei, meu Deus, eu posso gastar esse dinheiro? Será que eu posso gastar, né? Isso aqui não pedir de volta, né? Mas eu trabalhei no Rei do Mate e lá eu conheci um senhor que era um dos sócios. O cara tava português, irmãos. Era de português. Trabalhei com português. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? É uma experiência boa, viu? Trabalhar com português. Muito bom. E aí, mas não só por isso, mas a maneira como ele lidava com o trabalho. 50 anos sem tirar férias. 50 anos. O velho já tava beirando aos 80. Todo dia, no mesmo horário, fazendo o mesmo trajeto, ele tava lá. O cara veio de Portugal lá com seus 20 e poucos anos, meu irmão. Começou a trabalhar no Rio de Janeiro nessa empresa. E eu fiquei, caraca, meu irmão. 50 anos sem tirar férias, mano. E só tinha uma filha que já era gerente desse lugar, mas não tinha necessidade nenhuma, né? Cara, o trabalho entrou num desequilíbrio tão grande na vida dele que a identidade dele era o que ele fazia, cara. Então, se ele parasse ali, ele não sentia ninguém, né? E eu fiquei impressionado. Mas qual era o desdobramento disso? Meu irmão, o humor do homem. Mas quando a gente errava os pedidos, tu xingava, mano. Tinha paciência, mas zero paciência. Zero. E ele gostava muito de falar bem baixinho assim, ó. Chama um monte de palavrão bem baixinho, né? Xingava mesmo, né? A palavra de Deus vai nos mostrar que se por um lado nós temos a preguiça, por outro lado nós temos também a ganância, que muitas das vezes é o que move a pessoa a se matar, né? Pelo trabalho. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 15. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho que leva à cidade. Ele usa isso para dizer que trabalho do tolo e se a gente se dá ao trabalho de forma desequilibrada a viver completamente para ele, meu irmão, isso não é mordomia do trabalho, isso é tolice. Isso é uma tolice. Deus é muito sábio, cara. Deus é muito sábio. E o que ele nos dá tem para nós um parâmetro. Não para nos matar, mas para viver, né? E assim como também 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, né? O apóstolo Paulo prega e fala contra o amor ao dinheiro. Mas alguém que dá a vida desse jeito para conseguir dinheiro, certamente o coração dele não está. Nem Deus, né? O coração dele certamente não vai estar em servir as outras pessoas. Mas o coração está em si, na ganância, no amor pela grana. Por isso que a gente tem
Por causa do pecado, a gente tem essas mazelas que acomete a nossa relação com o trabalho. E muito bom. Nunca tinha pensado nisso, pastor Egberto. Pastor Egberto está dizendo, o nome lá era Rei do Mate, era para matar mesmo, né? Rapaz, era mesmo, viu? Era mesmo. Rapaz, e quando foi pandemia, eu soube que ele faleceu, né? O seu José. Pandemia, ele faleceu, porque, mas... Bora trabalhar. Parou de trabalhar. Como que começa a trabalhar? Ou você para ou eu paro, né? Mas... Irmãos, Deus não quer esse descanso para nós, não. Esse trabalho, vindo para esse descanso, não. O descanso tem que ser um descanso para o corpo repousar e continuar trabalhando. O descanso eterno é outra coisa, né? O descanso que Deus nos deixou, né? Então, queridos irmãos, preguiça, desequilíbrio, né? Trabalhar desesperadamente como se isso nos definisse. Irmão, não vai por esse caminho, não. Não queira ser mais sábio do que Deus. Não queira ser mais sábio do que Deus. Mas eu falei que esse é um extremo e o meio. O que no meio a gente pode colocar no meio? O que a gente pode colocar no meio desses extremos? E o irmão Charles até falou, meu irmão, o trabalho desonesto. E aí, talvez isso toque em algumas coisas que a gente não gostaria que fosse tocado. Trabalho desonesto também, irmão, não é um meio da gente ser um mordomo do Senhor, não. Aí o Brian é contador. Aí o Brian tá lá, ó, fazendo as declarações de impostos completamente abaixo do que deveria ser, né? Isso não pode, desonestidade. Mas não é só no caso de alguém que é contador. Isso pega para todos. E se não me engano, tu teve umas situações assim, né, Brian? Compartilhou com a gente, né? Que aconteciam umas coisas semelhantes. E, cara, quando a gente entende o propósito, o porquê do trabalho, automaticamente, cara, a desonestidade, se você é um crente em Jesus, você vai... Cara, você, mas isso aqui não é pra mim não, velho. Não dá pra mim isso aqui. Isso aqui não tá glorificando a Deus. Isso aqui não tá me beneficiando, porque o meio que Deus coloca para que a gente possa nos sustentar no trabalho é um meio honesto e não desonesto. E muito menos para servir ao próximo, meu irmão, porque tu é tirando do outro. Então não é. Então olha só, e muitas outras coisas, cara. Talvez o seu trabalho não seja um trabalho que trabalhe diretamente com grana desse jeito, mas talvez, cara, eu sou vendedor, entendeu? E aí lá está, eu superfaturando o valor das coisas. E a gente às vezes não esquece disso, cara. E às vezes por besteiras, por coisas pequenas, a gente se complica. E tem outra coisa. Eu era moleque. Não entendia muita coisa da vida, né? Entendo pouco, mas nesse tempo não entendia nada. E eu estava com um pastor. Isso era na minha adolescência. Tá em São Benedito com esse pastor. Aí ele parou a Kombi. Aí um irmãozinho chegou lá da igreja. Aí o pastor falou, meu irmão, se der tudo certo aí, meu irmão, próximo mês aí nós vamos acertar aquele negócio lá, viu, que eu lhe pedi lá. Pastor, pague não, mano. Tá me dando só a cria. Tá me dando só a cria. Eu fiquei sem entender isso ali, ó, mano. Depois eu fui entender o que acontecia ali. Mas pro pastor, cara. O cara emprestava dinheiro pro pastor e não queria nem que o pastor pagasse. O pastor pagava só o jurozinho pra ele. Irmão, será que é um caminho? Será que é um bom mordomo? Eu acredito que não. Eu nunca esqueci essa história. E eu não tinha noção de nada da vida, mas eu cresci com isso na minha cabeça. Eu falei, e o moleque, mas eu fiquei pensando, mas isso é muito estranho, cara. Isso é muito estranho. Se o problema do pastor era uma necessidade, cara, aí, mas dou o dinheiro pro cara, mano. Entende? Mas em vez de ajudar, tu tá tirando. Esse irmão, ele teve essa prática por muito tempo, né? E o final financeiro da vida dele foi até triste, né? Mas existem muitos caminhos, irmãos. Tá, mas eu não faço isso, mas eu só jogo uma moedinha lá no Tigre, né? Não, irmão, não é por isso não, irmão. Não é por isso, isso nem é trabalho, né? Mas você percebe que existem muitas e muitas coisas que a gente, no afã de querer ganhar dinheiro, a gente pode
meter as mãos e achar que, não, eu tenho que estar trabalhando, meu irmão. O que importa é eu trabalhar. Não, não é bem assim. O que importa é trabalhar, mas Deus nos mostra o caminho de um trabalho. Para Deus, ser o mordomo do trabalho tem a ver não apenas com ganhar dinheiro, mas com a maneira como nós ganhamos. Afinal de contas, para Deus, prosperidade caminha junto com integridade. Prosperidade caminha junto com integridade. E não é fácil não, tá, irmãos? Não é fácil. Eu, recentemente, antes de ir embora para Ibiapina, eu trabalhava numa empresa, trabalhava num supermercado, aí o pessoal sempre ficava me mudando de setor para setor, né? Ficava sempre mudando. Aí me colocaram num setor lá das carnes, mano. Só que não era nem para ser o cara que corta e nada, não. Era mais para ter um controle do que entra e que saía. Meu amigo, eu descobri, meu irmão, que um poço de desonestidade, meu irmão. Os caras pesavam as carnes, colocando uma coisa em cima da carne, pesava lá para dar um peso, aí pegava o valor, né, pegava o peso e mandava o peso e o valor para o cliente pagar, e depois ele tirava, né, o negócio que estava em cima e sempre ia roubando do cara, né? Até aí eu ficava vendo e falei, cara, isso aqui tá muito errado. Aí quando foi um dia, estava lá chegou o gerente e falou assim, ó, senhor, faz assim, 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 assado, viu? E pesa essas caixas para ver quanto dá. Eu pesei, eu preciso de tantos quilos. Aí eu pesei, botei tudo lá. Quando terminei de pesar, ele falou assim, ô, mas faltou só os 20 quilinhos aí, né, mano? Pra inteirar, ó. Pior que o estoque zerou aí, assim, né? Não tem mais, né? Eu falei, não tem mais não. Ei, mas bora fazer esses 20 quilos aqui. Eu falei, mas eu não faço não, ó, cara. Faço não. Aí ele, não, mas no setor aqui funciona assim, macho. Eu falei, ei, mas eu não faço não, cara. Leva mal não, parceiro, mas eu não posso fazer um negócio desse não, cara. Isso é desonestidade, cara. Aí ele, mas tu tá certo e tudo. Mas tu tá certo. Eu saí, né? Eu falei, não faço. Se outra pessoa quiser fazer aí, você pode fazer, né? Mas eu acho que, cara, né? É por bem por aí. Os cara, e teve gente que fez. Pior que saber, não, mas eu sei que é errado, mas é só essa vezinha, mas fez. Fez lá, botou lá e vai-se embora. Ei, meu moço. Prosperidade caminha com integridade. Estamos falando que o trabalho vem de Deus, nós estamos falando que não é só trabalhar, mas Deus se importa também a maneira como nós trabalhamos e também a maneira como não é para nós trabalharmos. Porque nossa intenção é entender e encontrar um caminho de uma mordomia no trabalho, né? E mais uma vez, se nós estamos falando de mordomia cristã, quem é o nosso paradigma? Mais uma vez, se nós encontramos na mordomia do trabalho, meu irmão, algo que contamina a nossa disposição para o trabalho, mas que deixa a gente distante, às vezes, daquilo que Deus quer para nós, com respeito a exercer a mordomia do trabalho, nós precisamos olhar para Cristo, de novo, sempre. É Cristo o nosso parâmetro, sempre. O nosso trabalho, ele consegue se alinhar na pessoa de Jesus. Na verdade, Jesus, ele veio para realizar também um trabalho. Pense em você, qual é o trabalho mais difícil? O trabalho mais difícil para nós. Qual é um trabalho muito difícil para você? Para nós humanos aqui, para nós seres humanos, sei lá. Tinha um trabalho bem difícil. Quebrar pedra? Eu nunca quebrei pedra, ó. Fazer calçamento é pesado, né? Não é para qualquer um não, hein? E no sol quente, né? O que mais aí de um trabalho aí bem difícil? Os caras pensaram assim, mas depois que os caras botaram quebrar pedra, né? O que pode ser mais difícil, né? Pescar num lago que não tem peixe. Secar uma suja com peneira. Descarregar uma Pastor, desculpa, eu não ouvi, ó. É verdade. Muito bom, pastor Egberto. Pastor Egberto, mais pesado que quebrar pedra mesmo é o pecado, né? Mas que tem hora que dá vontade de estar no meio do sol mesmo, quebrando pedra, né? Tá mais do que a pedra. Tem dia que o coração tá mais duro do que a pedra. Irmãos, existem trabalhos mais fáceis, existem trabalhos mais difíceis, mas existe um trabalho que para nós é impossível. É a redenção da nossa própria alma.
esse trabalho é impossível. A mudança do nosso coração. Não existe trabalho que exerça esse poder no coração de um homem caído e o torne uma nova criatura e o torne alguém que exerça uma mordomia do jeito de Deus. Dá trabalho ser um mordomo cristão no trabalho. Dá muito trabalho. Mas se nós estivermos, se formos alcançados por a obra daquele que trabalhou, do trabalho mais difícil, impossível, que foi a salvação, que foi lidar com o pecado, como o pastor Gilberto disse. Se o pecado fosse fácil, que nem quebrar pedra, né? Nós quebraríamos tranquilamente, né? Talvez não tranquilamente, né? Mas quebraríamos. Mas o pecado do nosso coração é o que estraga toda a nossa relação com o trabalho. Outro fez esse trabalho por nós. Jesus ele veio para realizar o trabalho mais difícil, que foi nos salvar do pecado. E eu gosto muito de João capítulo 7 e versículo 4. Que diz assim. Opa, eu acho que... Não. Pula, aí ó. Roubaram o meu versículo aqui, ó. E ele foi... Vê só um instantinho, deixa eu só me encontrar aqui. Pronto. Me encontrei aqui. O trabalho mais difícil era a salvação da humanidade. É 17, tá, meu irmão? É 17:4, perdão. E essa obra, quando nós vemos as palavras do próprio Jesus, ele falando, né, na oração sacerdotal, ele fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra. E é engraçado porque a palavra que traduz, uma das traduções de obra, é trabalho mesmo, cara. Olha, o próprio Cristo está dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus encarava que aquilo que ele veio fazer era trabalho. Deus o Pai fez o trabalho da criação. Nós somos lá bagunçando tudo, né? Mas Deus o Filho vem e faz o trabalho da regeneração. E executa o trabalho da transformação, mas... E mais uma vez eu disse, cara, a gente poderia passar tempos aqui pensando, cara, de que maneira nós podemos pensar em trabalho, de que maneira nós possamos olhar hoje para o cenário dos trabalhos e qual é o que está mais em alta e começar a fazer pesquisas, e tudo isso é válido e tudo isso acrescenta, mas nosso problema com o trabalho, meu irmão, é o mesmo problema com todas as outras coisas. É que o nosso coração pensa muito enviesado, mano. E só Cristo pode mudar isso no nosso coração. Só Cristo pode endireitar a maneira como eu e você lidar com o trabalho. E se nós esquecermos disso, se nós tirarmos o evangelho daqui, o que nos resta são regras para a gente seguir. Ou então, os 10 princípios para você enricar. É isso que vai sobrar. E olhar se você vai enricar, né? Você conseguiu o seu primeiro milhão, né? E olhar. Mas o propósito de Deus é maior que isso para nós. E pode envolver isso também. Ser milionário, a palavra de Deus não vai condenar isso, jamais. Mas o que a palavra de Deus mostra para nós é um caminho com relação ao trabalho que tem propósito. Glória de Deus, o nosso sustento e o serviço aos outros. Mas isso não é mudado no meu coração pela minha própria obra. Isso não é mudado no meu coração pelo meu próprio esforço. Assim como quebrar uma pedra, né? Isso não é mudado no meu coração por mim mesmo, isso é mudado por aquele que fez o trabalho mais difícil, Cristo Jesus. É nele, meu irmão. É nele que nós vamos ter todas essas anomalias com relação ao trabalho transformadas e redimidas em Jesus, o Filho de Deus. Ele foi até o fim do seu trabalho e quando ele está morrendo na cruz, João capítulo 19:30, ele diz: Pai, eu concluí. Está consumado. Eu fiz um bom trabalho. Fiz um bom trabalho porque fui servo. Fiz um bom trabalho porque servi com a minha própria vida. Olha que legal. Talvez as condições de trabalho para nós aqui não mude. A partir de amanhã, você volta segunda-feira para o seu trabalho, está tudo normal. Talvez você volte segunda-feira e não tenha nem trabalho. Ainda. Tem 2 lotes para limpar. Por você não tinha, você já arranjou 2 lotes para limpar. Talvez as condições, talvez o patrão não mude, talvez
pode talvez a nossa economia, macho, não vai nos favorecer muito, ó, com relação ao trabalho. Mas tem uma coisa que pode mudar. É o nosso coração a respeito disso, por meio de Jesus e da sua obra, meus irmãos. Se nós olharmos para outro canto que não seja Cristo, nós vamos estar indo, só não sabemos para onde, vamos estar trabalhando e nos esforçando sem saber para quê. Afinal das contas, fazer igual aquele rico, né, da parábola lá, da história que Jesus conta, né, que juntou, trabalhou e no final das contas papocou e nada levou. Talvez as condições de trabalho não mudem, né, esses dias para muitos de nós. Mas o nosso coração pode ser transformado por Cristo para o trabalho e para as obras que Ele deixou para que nós pudéssemos fazer. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Olha que interessante. Tudo o que nós fazemos, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, é algo que o cristão faz no nome de Jesus. Porque Jesus é o Redentor de todas as coisas as quais nós temos que fazer. Monte Charles, eu acho que eu me perdi na hora, cara. Olha. Perdi. Até que horas? Tô finalizando, meus irmãos. Eu me empolguei demais. Hein? Resumindo pra gente finalizar. O caminho para a mordomia do trabalho, então, meus irmãos, a gente pode ver aqui nessa tarde, olhando para alguns versículos, envolve entender que o trabalho tem origem em Deus, meu irmão. Tem origem em Deus. Tem origem em Deus. O mundo não pensa assim. Mas a palavra de Deus nos mostra que é assim. O primeiro trabalhador bíblico foi o próprio Deus, meu irmão. E ele deu ao homem esse privilégio, essa responsabilidade do trabalho. E esse trabalho, para nós, ele tem essas 3 dimensões. Grave sempre isso, seu coração. Glorificar a Deus, prover o próprio sustento e servir ao próximo. E talvez, vejo que tem até jovens em nosso meio aí, e é bom que você já entende, que você não vai buscar um trabalho só porque você tem que trabalhar. Como se fosse simplesmente só isso, né? Não, meu irmão. Você busca um trabalho pensando, eu preciso trabalhar mesmo, né? Deus me fez para o trabalho, mas para glorificar a Deus, para me sustentar e para me servir ao próximo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver comentando sobre a generosidade, né? Para exercer a nossa mordomia do trabalho de forma íntegra, o trabalho deve evitar os 2 extremos, como nós vimos. Preguiça, deve evitar a ganância, devemos rejeitar o trabalho desonesto, porque Deus quer de nós prosperidade e integridade. Em Cristo, o trabalho encontra sua redenção. Assim como Jesus concluiu sua obra da salvação, nós somos chamados a realizar boas obras por meio dele. Com o coração transformado e tendo tudo o que nós fazemos sendo feito em seu nome. Para que a gente possa concluir aqui, meus irmãos, essa nossa reflexão, eu queria destacar 3 coisas aqui para você pensar a sua própria vida e a partir disso. Mordomo cristão, com relação ao trabalho, ele não vai ver o trabalho como um castigo, né? Mas ele vê um trabalho como um meio de honrar a Deus. Vê o trabalho como um meio de obter o seu sustento. E ele vê o trabalho como um meio de servir ao próximo. Quando você estiver fazendo o seu trabalho, você pode orar e dizer, Senhor, equaliza o meu coração com essa verdade. Equaliza o meu coração. Porque vai ter hora que dá vontade de eu... Ei, macho, vou largar isso aqui e não fazer mais não. Porque talvez eu vejo que não está compensando muito. Talvez pelo valor, talvez pelas pessoas em volta. Mas lembre-se sempre. Nosso trabalho é honrar a Deus. Traz sustento para nós e serve ao próximo. Reconheça e confesse a Deus hoje a maneira errada como você tem lidado com o seu trabalho. Como é que você tem lidado com o seu trabalho? Dessas coisas que nós falamos, alguma dessas coisas está presente aí na sua relação trabalho?
Ou tem alguma das outras que a gente não comentou aqui? Mas não só isso, nós não temos apenas a peia, né, do Senhor. Nós temos também o óleo da esperança. Nós temos também o óleo, um caminho para a gente fazer diferente. E esse caminho está no Senhor Jesus. Busque, clame, suplique a Jesus por uma mudança hoje, na maneira como você tem lidado com o seu trabalho. Pois Ele é fiel e justo, como diz a palavra, né? Para perdoar as burradas que nós já temos feito, mas também para nos transformar e nos levar a fazer diferente do que nós temos feito. Amém, meus irmãos? Posso orar? Senhor, obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo trabalho e obrigado também por nos entender que o nosso trabalho é importante demais. É importante demais. E mesmo a gente estando imerso e vivendo num mundo tão distante da verdade, da realidade bíblica, o trabalho ainda é honrado, porque o trabalho vem do Senhor. Embora, meu Deus, a gente tenha que lidar aqui nesse mundo caído com cansaço, muitas das vezes. Muitas das vezes, meu Deus, a gente tem que lidar com muitas injustiças também. De fato, meu Deus, nos ajuda, porque ser bons mordomos no trabalho, Pai, não é um caminho fácil. Mas pode ser um caminho transformado. Porque o Teu Filho é a nossa esperança para isso. Porque o Teu Filho fez o trabalho mais pesado. Porque Teu Filho foi fiel àquilo que o Senhor entregou nas Suas mãos. E é por meio dele, meu Deus, do que Ele fez, que nós podemos encontrar a redenção hoje para a maneira como nós trabalhamos. Que as pessoas possam nos ver, ó Deus, como alguém que lida com o trabalho, meu Deus, de uma maneira redimida, transformada. Faça isso no meu coração, Senhor. Faça isso no coração de cada um de nós aqui. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém.